E aí pessoal, bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é sobre bandeira de alta e bandeira de baixa, que são padrões gráficos de continuidade e são bem comuns. Então vamos lá. Bandeira de alta. Se é um padrão de continuidade, eu espero que depois que ele surja, a tendência continue na mesma direção. Então eu preciso primeiro estar numa tendência. No caso da bandeira de alta, numa tendência de alta. E tendência de alta é o quê? Topos e fundos ascendentes. E a bandeira de alta e bandeira de baixa, elas representam uma pausa no movimento importante de impulsão. Lembrando que os movimentos de impulsão são aqueles a favor da tendência. Então, falando sobre a bandeira de alta, eu vou estar numa tendência de alta e a bandeira de alta vai acontecer depois de um movimento importante para cima, de impulsão, e ela representa uma pausa temporária nesse movimento, como se o mercado estivesse tomando um fôlego para depois subir de novo. Ela geralmente aparece na metade do movimento, desse movimento de impulsão maior. Então, uma das características da bandeira de alta e da bandeira de baixa é que antes de surgir a bandeira, nós temos um movimento bem inclinado ou importante em relação aos movimentos anteriores. Então, eu vou ter candles maiores aqui e durante a formação da bandeira eu vou ter candles pequenininhos com o mercado tomando fôlego para depois continuar a subida. E nessa pausa temporária do mercado, a gente tem a formação, se a gente traçar duas linhas, como se fosse um mini canal aqui, a gente tem um retângulo que representa a bandeira e o movimento de impulsão que vem antes é o mastro da bandeira. E aí, como é que a gente opera? O ponto de entrada vai ser no rompimento da bandeira. Então, quando o preço romper essa linha aqui, quando ele fechar acima dela, eu vou entrar a favor da tendência, eu vou entrar comprado. E o meu stop fica abaixo do fundo anterior. E como é que eu vou saber onde sair da operação? Bom, se der errado, vai ser no stop, e se der certo, como que eu calculo o alvo? É simples, eu meço a altura do mastro aqui na vertical, tá? Não na diagonal. Sempre, quando a gente calcula alvos, é sempre na vertical, porque a gente está medindo volatilidade do preço. Então, eu meço essa altura aqui e projeto a partir do rompimento para cima. Então, aqui seria o meu alvo. Eu espero que, depois que o preço romper a bandeira, ele vá subir até lá. E, inclusive, é bem comum que duas bandeiras apareçam em sequência. Então, surge uma bandeira, o preço rompe, e aí faz mais uma bandeira aqui e rompe de novo para cima. É bem comum esse padrão surgir dois em sequência. E só para reforçar, nem sempre a bandeira vai se formar com um zigue-zague bonitinho para a gente traçar as linhas. A gente tem que enxergar e identificar ela rápido, porque na maior parte das vezes o que vai acontecer é a formação de 2, 3, 4 candles que ficam andando de lado ou caem um pouquinho, tomando fôlego, e aí logo rompe para cima. Então eu não posso ficar esperando um zigue-zague bonitinho. Percebeu? Essa movimentação de acumulação para o próximo movimento já coloca ou já se prepara para entrar comprado. Então aqui, por exemplo, a gente está vindo numa tendência de alta com topos e fundos ascendentes. Aqui tem um movimento de impulsão e logo em seguida a gente vê a formação de candles menores do que os outros e o preço andando de lado praticamente, corrigindo só um pouquinho. Então eu já tenho que ficar atento que isso pode ser uma bandeira e já me preparar para entrar no rompimento para cima, que acontece aqui. E uma informação importante é que valida qualquer padrão gráfico é o volume. Esse diagrama aqui embaixo representa o volume de negociações. Então, nas bandeiras, a gente vê durante a formação do mastro um volume alto, e enquanto vai se formando a bandeira, a gente sempre vê um volume contraindo, chegando a quase zero. E aí, quando o preço rompe,
sobe rápido de novo. E aí, para medir o alvo, a gente calcula a altura do mastro e projeta a partir do rompimento. E aí existem dois momentos principais em que surgem as bandeiras. Um deles é quando nós temos uma tendência importante de alta ou de baixa. Quando a tendência está forte, costumam aparecer bandeiras nos movimentos mais importantes de impulsão. O segundo momento mais importante em que surgem as bandeiras que a gente deve operar são nos rompimentos de consolidações, quando o preço está andando de lado por um tempo e aí ele rompe o suporte ou a resistência. A gente tem que ficar ligado que não provavelmente, mas a gente tem que ficar ligado que se aparecer uma bandeira, vale a pena operar quando surge logo depois de um rompimento. Aqui, por exemplo, ela fez um pouquinho mais bonitinha, né? Com zigue-zague, formando um retângulo, formando a bandeira. Esse aqui é o mastro, e a gente entra no rompimento e projeta a altura. Eu também poderia enxergar outra bandeira logo depois do rompimento aqui, né? Aqui rompeu, aqui estava formando uma bandeira, só que corrigiu demais, né? Chegou até lá embaixo quase do mastro, então acaba invalidando o padrão. Aqui um pouco mais sutil, mas depois de sair dessa consolidação aqui, que é um movimento de correção de uma tendência de alta, a gente tem esse movimento de impulsão com candles grandes aqui, né, esses verdes aqui, e aí surgem uns candles andando de lado aqui que formam uma bandeirinha. Depois abriu aqui embaixo, mas logo rompeu para cima, e a gente mediria a altura do mastro e projetaria a partir do rompimento. Logo aqui depois tem a formação de outra bandeira, um mastro, e aí tem mais uma bandeira se formando. Só que aqui teria dado errado, né? Se a gente entrasse no rompimento, ia tomar stop. Aqui de novo numa tendência de alta, a formação de um movimento importante de impulsão que sobe rápido e aí faz um zigue-zague formando um retângulo e a gente entra no rompimento. E a bandeira de baixa é a mesma coisa, só que ao contrário. Ela vai surgir em tendências de baixa, depois de um movimento importante de impulsão para baixo, o movimento respira um pouco, o mercado para e dá uma respirada para depois cair. A entrada e o cálculo do alvo é o mesmo. Então aqui, por exemplo, depois de um movimento de um período de consolidação, a gente tem um rompimento para baixo e, como eu falei, as bandeiras são boas de operar em tendências importantes e depois de rompimentos. Então aqui a formação do mastro corrige 3, 4 candles e rompe para baixo de novo. Aqui a gente vinha numa tendência de baixa, corrigiu um pouquinho, forma uma bandeira. Aqui assim tem uma bandeira, depois fica um período corrigindo, caiu, formou mais uma bandeirinha aqui, caiu, formou mais uma aqui, caiu de novo. Então, como eu falei, é comum surgirem duas bandeiras em sequência. Aqui mais um exemplo, a gente tem uma tendência maior de baixa, mas aqui nós temos um movimento de correção da tendência maior, e aí quando rompe esse movimento de correção, cai o mastro, forma a bandeirinha, cai de novo. Aqui de novo a gente poderia considerar aqui, mas acabou corrigindo até aqui. Caiu de novo, aqui mais uma bandeirinha. Então o que eu quero que vocês percebam é que tem que ser rápido. Aqui caiu, corrigiu 1, 2, 3 candles, já caiu de novo. Aqui demorou um pouquinho mais para romper esse suporte, né? Mas não dá para ficar esperando demorar muito e fazer uma coisa bonitinha, porque na maior parte das vezes são poucos candles que corrigem e já cai de novo. Ó, aqui de novo, como a média móvel ajuda a perceber que isso é um movimento de correção que está lateralizada. Então esse aqui é um movimento de correção de uma tendência maior de baixa. Quando o preço rompe aqui, a gente tem a formação do mastro, corrige um pouquinho. No rompimento,
a gente calcula o mastro, não chegou de uma vez, mas não teria tomado stop, né? Se a gente colocasse no topo anterior stop, teria ficado enrolado, caído de novo até alcançar o alvo. Ó, aqui mais uma vez, numa tendência de baixa, nós temos um movimento de correção aqui, e no rompimento caiu, corrigiu 2 candles, caiu de novo. Aqui parecia que ia formar mais uma, mas ficou enrolado um pouco. Mas mesmo assim daria para operar no rompimento desse suporte, né? Mas essa aqui é a bandeira clássica, ó. Forma o mastro, corrige 2, 3 candles pequenininhos e já cai de novo. Fechou? Então, pessoal, só para reforçar, terminando o vídeo, a bandeira de alta e a bandeira de baixa são padrões de continuidade. Eles representam uma breve pausa no movimento do mercado. Então, eles surgem em tendências de alta ou de baixa e a gente espera que depois que eles aparecerem, o movimento continue na mesma direção de antes. Eles aparecem sempre após um movimento importante de impulsão a favor da tendência e as melhores horas de operar são quando eles aparecem em tendências fortes e após rompimentos de consolidações. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado pela atenção e até mais.